Boa noite, pessoal. Aguardando vocês chegando. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Raimunda. Sejam todos bem-vindos aqui para construir essa live junto comigo. Fico muito feliz quando tem alguém que é a oportunidade de eu poder doar um pouco do meu conhecimento. Na semana passada, eu prometi para vocês que vou fazer lives assim bem prática, para vocês poderem colocar em prática, poderem viver situações que podem ajudar vocês. Então, na semana passada eu disse que meu trabalho se chama Terapia da Alma, porque é na alma que é feita a intervenção, né? O espírito, ele é a nossa conexão com Deus, e ele é feito mais com Deus. Embora quando a gente tem alguma questão, ou na alma, ou no corpo, ou no espírito, isso afeta tudo, todo o nosso ser. Então, o trabalho do psicólogo, ele é realizado na alma. Por isso que eu dei o nome de terapia da alma. Então, na semana passada, eu pontuei um pouco essa questão da alma, do corpo e do espírito. E hoje eu queria trabalhar um pouco com vocês sobre as feridas da alma, né? Eu já pontuei com vocês algumas vezes, mas eu vou repetir novamente para ficar bem claro esse processo para vocês. Então, o que acontece? As feridas da alma, as nossas dores, elas nascem com a gente. A gente adquire ela lá, às vezes até na gestação, né? A ferida da rejeição, ela é adquirida na gestação. Depois vem o abandono, depois vem a injustiça, depois vem a humilhação e por último a traição. Essas 5 feridas, elas são adquiridas lá na nossa infância, de 0 a 7 anos de idade. E essas feridas, quando elas não são tratadas, curadas, quando elas não são cicatrizadas na nossa alma, ela continua aberta e continua sabe quando você continua se machucando? Você tá com você caiu, machucou. Aquela ferida está aberta. Quando ela não é curada, ela continua sendo aberta. Ela continua sendo machucada. É como você cair, esfolar bem o seu corpo e aí você esbarra lá o braço, aonde você machucou em algum lugar. Essa ferida, ela é novamente machucada. Então, ela vai ficando doída em você. Ela vai doendo muito em você. Então, as nossas feridas emocionais, elas precisam ser cicatrizadas. Curadas, elas nunca vão ser, né? Mas elas vão cicatrizar. E aí, quando eu lembro, por exemplo, a gente sempre tem uma cicatriz em alguma parte do nosso corpo, né? Aquela cicatriz, ela não vai mais me fazer sofrer. Tem uma bem aqui, ó. É uma cicatriz a princípio era uma verruga que me causava muitos receios. Depois eu fiz a cirurgia, ela continuou aberta, né? Continuou doendo e até que agora ela cicatrizou. Eu olho para ela e ela não me causa dor. Então, as nossas feridas, quando a gente fica falando muito, é sinal de que a gente não curou a ferida. Então, nós temos as 5 dores. Essas 5 dores, elas vão trazer muitos bloqueios na nossa vida. Elas vão empatar a nossa vida. Todas os nossos bloqueios, elas são oriundas das nossas feridas. E aí, o que acontece? Quando eu fico machucando, eu fico abrindo a ferida de novo e eu não caminho na vida.
Então, a terapia, no primeiro momento, o que eu vou fazer com o cliente quando ele chega? No primeiro momento, eu vou entender quais são as feridas dele que está aberta. E nós, para nos ajudarmos, a gente precisa fazer isso. Eu preciso olhar para mim e me perguntar, tem alguma ferida em mim que ainda está aberta? E como a gente sabe que tem ferida aberta? Alguém sabe me dizer como eu sei que a minha ferida está aberta? Enquanto vocês me respondem, eu vou falar boa noite para quem entrou depois. Boa noite, Télbia, boa noite, Lívia. Boa noite, Frank. Boa noite, Eliane. Boa noite, Liana. Lia, boa noite, Lia. Boa noite, Aninha. Boa noite, Suzana. Acho que os outros já cumprimentei. Então, como eu sei que eu tenho uma ferida aberta, eu vou dar algumas características para vocês saberem que tem feridas abertas. Boa noite, Marcilene. Sabe, assim, primeiro, há muitas formas de eu saber que eu tenho feridas abertas, que são lá da infância. Então, na verdade, essas feridas da infância, elas são de quando eu era pequeno, elas não são da agora. Então, a gente pensa assim, essas feridas lá de trás e continua doendo. Não, só que ela dói agora, no momento presente. Então, quando eu conto das minhas dores, elas não foram cicatrizadas. Quando eu fico falando, reclamando da minha dor, ela está acontecendo agora, no meu momento presente. Então, eu estou revisitando essa dor. Eu estou revisitando essa dor. Eu estou indo lá e machucando ela de novo, né? Quando eu posso contar sem sentir dor, aí sim, aí ela melhorou, né? Ela melhorou. Boa noite, doutor Hélio, guardião. Boa noite para todos que entraram depois. Então, outras características que eu sei que a minha ferida não está cicatrizada é quando alguma área da minha vida está parada, né? Quando alguma área da minha vida não está caminhando. Às vezes, a nossa vida emocional não está bem, às vezes as nossas finanças não estão bem, às vezes a nossa saúde não está bem, né? A saúde, ela fala muito das nossas feridas. Agora, querem mais? Quando eu estou com ansiedade, quando eu estou com depressão, quando eu tenho dificuldade de me sentir merecedora das coisas, quando eu tenho uma tristeza, um vazio dentro de mim, quando eu me sinto inadequada para o contexto em que eu estou vivendo, quando eu me torno uma pessoa impaciente. Sabe aquelas pessoas que você não pode falar nada, que ela já começa a brigar, a ficar irritado, nervoso com você? Isso tem a ver com as nossas feridas, né? Síndrome do pânico tem a ver com as feridas. Dificuldade de relacionar, os nossos medos, nossas inseguranças, elas vão gerando bloqueio em nossas vidas. Nós vamos ficando bloqueadas para a gente ir para frente, para a gente ser feliz. Por isso que é importante a gente curar a nossa alma, a gente entender a nossa alma. Só que a gente vai jogando essas feridas no corpo e a gente perde a capacidade de olhar para elas. Às vezes muitas pessoas vêm para a terapia e quando eu vou trabalhar alguma coisa, a pessoa não sabe nem localizar uma dor dentro dela. E essas dores, elas vão ficando espalhadas no seu corpo, você vai adormecendo. E de repente surge uma doença. De repente você começa com um quadro grave de ansiedade, com uma depressão. A depressão são dores que vêm vindo lá de longe, né? Lá da minha infância e que não foi curada. Então, percebe as compulsões, os vícios, a falta de diálogo, a agressividade, né? Tudo isso tem a ver, está falando das minhas dores, das minhas feridas.
Então, o meu trabalho eu trabalho a identidade verdadeira da pessoa, ajudo ela a acessar a identidade do reino, a identidade que nós fomos criada nela, que é da imagem e semelhança do Criador, e ajuda a pessoa a acessar o seu propósito de vida. Mas para isso tem que se curar, para isso tem que limpar os bloqueios. Então, esse é o meu trabalho, né? A gente pode fazer isso sozinha? Podemos. Não é fácil, mas podemos. Boa noite, Marlete. Boa noite, Lindalva. Nós podemos sim ajudar nessa cura das nossas feridas emocionais, embora elas vão estar lá. Aí a gente vai ter gatilho que vai novamente acionar essas dores, né? A gente vai sempre ter gatilhos que vai acionar as nossas dores. Como que eu faço para resolver? Então, há algumas coisas que eu preciso fazer para resolver. Tipo o quê? Eu preciso ajudar minhas feridas a ser cicatrizadas, né? Eu preciso limpar aquelas memórias significativas de dor que eu tenho dentro de mim. Uma das coisas que eu posso fazer isso é criar experiências significativas para mim, com novo significado, né? Quem tem a ferida da rejeição, qualquer coisinha ele se sente rejeitado, ele se sente machucado pelo outro. Então eu preciso criar outras experiências na minha vida. Eu preciso liberar perdão para as pessoas, né? Perdão não é uma coisa que eu escolho, é uma coisa que eu escolho dar. Eu não preciso, mas eu não estou sentindo de perdoar. Não precisa sentir, decida. Perdão é decisão, né? E a outra coisa que nos atrapalha muito a gente liberar essas feridas, esses bloqueios, esses traumas, essas traumatizações da nossa alma, é quando a gente tem sempre uma historinha para contar, né? A gente tem sempre uma historinha para contar. Quais são as historinhas que a gente conta? Eu não fui para frente porque meu pai não me ajudou lá, o meu pai me chamava de burra, minha mãe falava que eu nunca ia ser nada na vida. Isso são nossas historinhas. Se você te contar outra história, põe um ponto final nessa e começa a contar outra história para você. Começa a construir uma nova história para você. E como eu posso construir uma nova história? Põe um ponto final nessa. Essa história é de muita dor, né? Todos nós, sem exceção, temos muitas dores de alma, né? Eu posso até não trazer essa história, eu posso até ter adormecido ela dentro do meu corpo, mas em um momento ela vai vir à tona. Então, aquelas pessoas que às vezes ela escuta algo e ela já se irrita, ela é impaciente, né? Ela é uma pessoa impulsiva. Isso é um sintoma de que há uma dor dentro dela, né? Esse é o sintoma de que ela tem a alma ferida, né? Então, eu preciso buscar uma nova história. Põe um ponto final e começa a contar uma história. Porque a gente percebe assim, muitas vezes na mesma família, as pessoas viveram as mesmas dores, mas uma vai embora para frente e a outra fica parada, porque lá no inconsciente dela, aquela dor não está resolvida. E a dificuldade nossa é porque essas nossas dores, elas são trabalhadas no nosso inconsciente. Por isso que é difícil que a gente limpe essa dor. Às vezes a gente pensa que ela não está machucando e ela está machucando, né? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que quando me procuram, porque o médico encaminhou, que está com uma doença séria, né? As doenças autoimunes, os cânceres, todo o câncer, ele é uma mágoa guardada, ele é as feridas que não foram curadas, né? E às vezes a pessoa vem aqui, ela não consegue trazer a dor dela. Ela não consegue perceber que ela tem dor. E às vezes ela vai passar por um período de maior dor, porque aquela dor trouxe mais doença. Então, por isso a gente precisa revisitar nossas dores, nossos bloqueios, aquilo que não está bom na nossa vida. Todos nós temos, eu tenho, né? Todos
todos temos. Eu tenho coisas na minha vida que eu sei que é fruto das minhas feridas emocionais, né? Que eu procuro buscar uma solução para elas. Mas às vezes a gente vai no psicólogo, a gente vai na igreja, às vezes a gente vai no terapeuta, às vezes a gente vai em algum lugar e a gente não consegue resolver. Por quê? Porque ela está bem escondidinha no nosso inconsciente. E como que eu... Então, essas são algumas coisas que eu sei que eu estou machucada, que eu estou ferida. Há alguma pergunta a ser feita? Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? Vocês sentem que a alma de vocês precisa de fazer uma cura aí, precisa da terapia da alma para ser curada? Vocês percebem em vocês essas feridas ou não? Tá tudo tranquilo por aí? Me diz aí. Enquanto vocês me dizem, vou dar boa noite aqui. Acho que já dei para todo mundo. Falta a Euseni e Euzenilda e a Letícia. Então me diz aí, quem tem ferida na alma? Quem tem ferida na alma, me conta aí. Quem precisa limpar a ferida na alma, me conta aí. Então, olha, a principal coisa que eu acho que a gente precisa cuidar, sim, eu percebo, a Liana tá dizendo, a principal coisa que nós precisamos cuidar é pôr um ponto final na nossa história e começar outro. É começar outra história, contar uma outra história para nós. Nós precisamos de outra história. Precisamos contar uma nova história para nós. A Suzana também está dizendo que ela tem, né? Todos nós temos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei o que eu vou trabalhar, eu não tenho dores assim. Então essas dores estão muito escondidas. A Aninha está dizendo também que ela tem muitas feridas. E quando a gente não olha para essas feridas, a gente vai se deixando machucar mais e mais, né? Quem tem ferida da rejeição, qualquer coisa, se sente rejeitado, se sente abandonado, né? Então a gente precisa curar, porque nós precisamos caminhar, precisamos ir para frente. A gente veio aqui, lembra que nós temos um propósito, a nossa jornada é para ajudar as pessoas a se curar. Mas se a gente não cura, as nossas feridas, como é que nós vamos ajudar o outro a se curar? Em como que eu posso ajudar outra pessoa? Então eu preciso curar as minhas. A Maria Ivoneide está dizendo que eu também tenho, né? Todos temos. E quem não percebe? Tem alguém aí que está ouvindo essa live que não percebe que tem feridas para se curar? Que não percebe que tem dores para se curar? Então toda pessoa, olha, eu aqui lido com muitas dores, muitas dores. Né? É depressão, é ansiedade, é traição, é abandono, né? São pessoas que machucam até fisicamente o outro. E por que isso acontece? Porque a pessoa tem ferida, porque a pessoa está machucada. Toda pessoa que machuca é porque ela também está machucada. Justifica? Não, não justifica. Meu papel aqui, até vou estar dizendo, as minhas estão cicatrizadas. Que bom. Quem mais? Tem outro que falou outra coisa aqui. Deixa eu ver quem. Quem que é isso? TT Nascimento é quem? Deixa eu ver se eu lembro quem é. Tá dizendo, entrei agora, mas com certeza eu tenho muitas dores. Então, com certeza, uma das coisas que vai nos ajudar muito é a gente mudar a nossa história. É a gente contar uma coisa diferente, sabe? Quando a gente não revisita a nossa história, isso vai ficando de herança. Terezinha, a minha amiga, que bom. Então, o que acontece? Quando a gente não revisita as nossas dores, a gente deixa ela de herança para os filhos, para os netos. Certeza absoluta. Eu poderia contar muitas experiências aqui
de que as pessoas foram deixando as heranças para a gente. Eu percebo que uma das minhas feridas era a rejeição. E eu percebia que essa rejeição, ela vinha de herança do meu pai. O meu pai tinha um nível muito grande de rejeição, que ele sentia pela mãe dele, né? Muitas vezes ele contava situações em que a gente percebia o quanto a rejeição era doída para ele. E eu percebi que essa foi uma herança que eu herdei. Então a gente vai vendo através de sintomas. Às vezes a gente não consegue perceber a dor, mas a gente vai percebendo os sintomas, né? As pessoas vão trazendo sintomas. O que seria o sintoma? Na verdade, tudo é sintoma. As feridas são sintomas. Mas a pessoa que tem muito medo, né? A pessoa que às vezes ela se sente muito inadequada, né? Quantas pessoas se sentem inadequadas, que não conseguem se relacionar bem com o outro, porque ela sente uma inadequação muito grande, né? Então, tudo isso é sintoma, tudo é sintoma, porque eu preciso trabalhar isso para que eu fique melhor. Mas uma das coisas que mais me ajuda a ressignificar, a cicatrizar a minha dor, é eu contar uma nova história para mim, criar uma nova história para mim. É possível? É possível. E às vezes deixar o outro com a dor. Hoje, quando eu lembro de quando eu vi meu pai tendo esse sentimento da rejeição, eu falo, isso é dele, eu não preciso carregar isso por ele, né? Eu vou carregar a minha história, não vou carregar a história dele, a história dele com a mãe, com o pai, é a história que ele conseguiu criar para ele. A minha é outra. Mas às vezes a gente não consegue perceber isso. Às vezes a pessoa adoece do nada, né? Às vezes as pessoas sentem muitas dores, elas não se enquadram na vida, elas não se encaixam na vida, elas criam outra coisa para elas, porque por conta das dores que elas não conseguem olhar para elas, tá? Então é importante a gente verificar isso, tá? Tem dores que tem feridas que dá para mim cicatrizar, para mim resolver sem uma terapia ou sem um tratamento. Eu posso às vezes resolver diante de Deus ou resolver conversando com uma pessoa, mas tem dores que é muito enraizada, é muito profunda, muito. E se a gente deixa essa dor ir passando, a gente vai perdendo na nossa jornada. A gente vai perdendo a possibilidade de ajudar o outro, porque nós não estamos nos curando. Faz sentido? Então, se ninguém tiver mais pergunta, essa é a terapia da alma. Então, é isso que eu vou trabalhando com as pessoas. Então, antes de entrar na identidade, antes de entrar no propósito, antes de entrar na abundância, em outras situações, eu preciso olhar para as feridas emocionais que todos temos e que essas feridas, em algum momento, elas podem se abrir. Elas vão se abrir, ao longo de nossas vidas elas vão se abrir. E ao longo da nossa vida ela vai doer. Eu só não posso deixar ela me paralisar, tá? Por isso que é importante eu criar situações, rotina, eu sempre falo isso para vocês, do quanto é importante criar rotina, para que a rotina ela possa trazer uma prevenção de eu não estar abrindo feridas. O que seria uma rotina? Por exemplo, seguir princípios da Bíblia, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, cuidar de você, para depois você cuidar do outro, né? Fazer algo bom por você, cuidar elogiar você, né? Agora mesmo eu atendi 2 pessoas que têm um compromisso de se machucar o tempo todo. Eu estava dizendo para as pessoas, olha, você precisa olhar para você com mais amor, você precisa cuidar mais de você. Cada vez que você se cuida de você, você se sente importante, se sente amada, né? Você sente que você tem algo para você contribuir. Então nós precisamos fazer isso. Que bom que faz sentido. Bom, era esse o recado. Se vocês não têm pergunta, não tem algo para complementar, a gente vai continuar nesse assunto, tá? A terapia da alma. Eu vou trazer
outras coisas para ajudar vocês. A Suzana está dizendo aqui, ó, a distanciamento de pessoas amadas, mesmo sem querer, é uma das dores, exatamente. Sabe, a dificuldade nos relacionamentos, quantas vezes a gente vê filhos, né? Eu tenho muitos clientes que eles largaram os pais, largaram os irmãos e foram embora para longe, foram para outros países, ou foram para outro estado, ficaram longe da família. Isso é uma ferida da alma. É uma ferida da alma que não suporta ficar perto de quem eles mais querem estar perto, que são os pais, que são os irmãos, que são pessoas queridas para eles. Isso é muito importante da gente olhar, tá? Mas também tem feridas que às vezes elas cicatrizam e a gente não precisa ficar tão perto. Às vezes elas vão cicatrizar melhor se a gente dá uma afastada, porque nem sempre as pessoas que a gente ama muito, elas são fáceis para a gente relacionar. Isso, a Terezinha está dizendo o seguinte, minha amiga de infância, eu falo, Terezinha, ela está dizendo que muitas vezes é medo de relacionar e ser ferida de novo, a gente morre de medo de ser ferida de novo. Então a gente foge exatamente por isso, para não ser ferida de novo. A gente evita outros relacionamentos. Quantas pessoas separam do cônjuge, depois não quer arrumar outro porque tem medo de ser traída, de ser ferida de novo. Né? Precisamos curar, né? E a gente vai ser por conta do medo. A Marlete está dizendo, você sempre traz assuntos relevantes. Obrigada, querida. Por nada, Marlete, é um prazer se servir para vocês. Então é isso, a gente sempre tem medo, sempre tem medo. Eu fui uma pessoa que eu tinha muita dificuldade nas relações, porque eu fui muito ferida, muito. E eu não sabia me defender. Então eu escondia das pessoas, né? E o quanto é bom a gente se relacionar com pessoas, o quanto é bom a gente ter amigos, o quanto é bom a gente ter pessoas que nos amam, né? Por isso a gente precisa estar curada para a gente se relacionar com as pessoas. O quanto eu perdi na minha vida de não ter amizade com pessoas porque eu ficava com medo de ser ferida. Ok, minha gente? Que bom, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Semana que vem eu vou continuar trazendo conteúdo aí da terapia da alma. Logo, logo nós vamos fazer um encontro, né, mais próximo sobre a terapia da alma, onde eu vou trazer um conteúdo mais relevante, mais profundo para vocês. Acho que esse mês, estourando até o mês que vem, nós vamos ter, no lugar da live, eu vou fazer um conteúdo em que vocês podem estar mais comigo frente a frente, que a gente pode conversar sobre isso de uma outra forma. Então, esse mês é o mês que vem. Então, que é importante a gente poder aprofundar um pouco mais. Mas eu quero deixar aqui, registrar o quanto eu sou grata a todos vocês que entraram na live hoje, né? Quanto que vocês colaboram comigo estando aqui, né? Quanto vocês me motivam estando aqui. Meu canal é um canal pequeno, eu vou estar aqui mesmo que eu não tenha ninguém para me ouvir, mas é muito bom saber que do outro lado tem gente que está respaldando o que eu estou falando, tem gente que está aqui comigo. Tá? Muito obrigada, sei que entraram outras pessoas depois. Muito obrigada, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Cheguei no final, mas foi ótimo te ver, minha querida amiga, irmã de infância, te amo muito. Você também é muito amada, Terezinha, muito, muito, muito amada. Embora a gente se encontre tão raramente, mas você é muito amada, muito. Todos vocês são muito amados, são muito poucos os que eu não conheço, mas a maioria que eu conheço tenho um grande amor por todos, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite e que vocês sejam muito protegidos nessa noite. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? Então, boa noite. Estou com dificuldade de encerrar aqui,
deu certo.